Olá, alunos, tudo bem? Aqui é o professor Walter de Matemática e hoje daremos início a um novo bimestre e neste bimestre, devido ao período de afastamento, iremos começar um período de recuperação e aprofundamento de alguns conceitos matemáticos que foram vistos lá atrás, no sétimo ano, porém achamos necessário a retomada desse assunto para que não haja dúvidas quando retornarmos com as aulas presenciais. O assunto de hoje é a equação polinomial. Vocês deverão estar recebendo um material de apoio para vocês acompanharem esta aula, né? Esse material de apoio é se aprender sempre, da primeira série do ensino médio. E essas aulas elas vão caminhar junto com as aulas regulares. Então, durante a semana, a gente vai mandar material para esse programa de recuperação e aprofundamento e para as aulas normais. Para os alunos que conseguiram acompanhar as aulas nesse período de afastamento, então a gente vai mandar material para as aulas regulares e vamos mandar material para recuperação e aprofundamento, basicamente destinada para os alunos que não tiveram condições de acompanhar as aulas nesse período de afastamento, ok? Então vamos aos objetivos da aula. Reconhecer o que é uma equação polinomial de primeiro grau, compreender o princípio da igualdade, relacionar a linguagem natural com a linguagem matemática, né? Estabelecer a diferença entre expressão algébrica e equação. E para começar a cumprir esses objetivos, vamos falar um pouquinho, né, de sentenças matemáticas. O que são sentenças matemáticas? São aquelas que relacionam quantidades expressas por palavras ou símbolos. E a gente pode ter sentenças matemáticas na linguagem natural. O que é a linguagem natural? É a linguagem que a gente fala no dia a dia, né? O nosso português. Né? Então, por exemplo, eu falo para vocês, 6 mais 3 é igual a 9. Eu estou falando com uma linguagem natural, eu estou falando uma sentença matemática, mas em linguagem natural. 6 mais 3 é igual a 9. Se eu fosse colocar essa mesma sentença em linguagem matemática, como seria? Com símbolos. 6 mais 3 igual a 9. Eu tenho números, eu tenho o sinal de adição, eu tenho o sinal de igualdade. Então, basicamente, as sentenças matemáticas são expressas dessa forma, palavras ou símbolos. Ok? Então, vamos dar um exemplo, outro exemplo aqui. Ó. 15 dividido por 3 é igual a 5. Na linguagem matemática, eu poderia escrever 15 dividido por 3 é igual a 5, que neste momento a gente espera que vocês já saibam, né, que esse símbolo aqui, né, acho que todo mundo já sabe que esse símbolo aqui é o símbolo de divisão, certo? Mas também poderíamos escrever dessa forma, que também é uma forma de fração, mas também é uma divisão, né? 15 dividido por 3 é igual a 5, ou simplesmente essa barra, né? Que em algumas literaturas vem escrito só barra 15 barra 3, que seria 15 dividido por 3 também. Então, essa sentença matemática é feita muito de simbologia, principalmente na linguagem matemática, e é importantíssimo a gente reconhecer esses sinais, né, esses símbolos na resolução de problemas, porque geralmente quando nós temos problemas contextualizados em provas, em vestibulares e concursos, é, as sentenças matemáticas vêm na linguagem natural e é importante que a gente saiba colocar na linguagem matemática, né, através de símbolos, para iniciar os cálculos. Então vamos dar andamento aqui. Ainda dentro das sentenças matemáticas, nós temos as expressões algébricas. Expressões algébricas é quando a gente começa a incluir letras, além dos números e símbolos, a gente começar a incluir letras.
nas expressões. Então, as expressões algébricas são sentenças matemáticas que contêm números e letras, ou apenas letras. Então, coloquei aqui, por exemplo, assim como no exemplo anterior que a gente deu, nós temos as sentenças matemáticas, essas expressões algébricas na linguagem natural. Estou aqui no primeiro. O dobro de um número. Nas expressões matemáticas que a gente viu anteriormente, né, quando a gente começou esse exemplo, na linguagem natural a gente falava, por exemplo, 6 mais 5 é igual a 11, por exemplo, né, 4 mais 8. Agora aqui a gente já está pondo um determinado número, né? Como a gente vai falar de expressões algébricas, a gente está falando o dobro de um número. Que número é esse? Como eu vou simbolizar o dobro de um número? Geralmente na matemática a gente usa, para expressar esse número qualquer, a gente usa letras. Geralmente a gente usa o X, o Y, o Z. Mas, por exemplo, o número pode ser N. Na física usa-se muito o S de espaço, o tempo, de acordo com o que estiver pedindo no enunciado do problema. Certo? Então, como eu simbolizaria o dobro de um número? Usando uma letra. O dobro eu sei que o dobro é 2 vezes alguma coisa. Então eu tenho o dobro de bolinhas, por exemplo, de gude, o dobro de bolachas, são 2 vezes aquela bolacha. Então, para simbolizar o dobro de um número qualquer, eu uso 2x, que pode ser assim, 2x ou 2.x, que esse símbolo, esse pontinho aqui, nós já sabemos que significa uma multiplicação na matemática, né? Mas ele pode vir com esse ponto ou não. Então, o dobro de um número, 2x. O próximo exemplo aqui, um número somado a 8. Um número qualquer somado a 8. Se a gente for ainda continuar a usar o x, um número qualquer somado a 8 seria x mais 8. O dobro de um número mais 6. Eu já vi que o dobro de um número é 2 vezes um número qualquer somado a 6. Então é 2x mais 6. A terça parte de um número seria, em modo de fração, a gente tem, por exemplo, 1/3. Né? O que quer dizer 1/3? É a terça parte de 1. Né? Seria 1 dividido por 3. Agora, quando eu falo a terça parte de um número qualquer, então eu vou dividir esse número qualquer por 3. X sobre 3. Estou dividindo esse número qualquer por 3. A metade de um número somado a 2. Se o dobro de um número é vezes 2, a metade é dividido por 2. Né? Então, a metade de um número somado a 2. Então, seria esse número dividido por 2, mais 2. A divisão entre dois números. Ó, aqui tem uma diferença. A divisão entre dois números. Aqui, vejam lá em cima, são sentenças matemáticas que contêm números ou letras ou apenas letras. Então, aqui a gente vai usar somente letras. A divisão entre dois números. Então, aqui a gente vai usar 2 letras. Eu vou dividir 2 números qualquer. Isso é quando eu quero dizer que eu vou dividir 2 números, e esse número pode ser qualquer número, então eu coloco assim, dessa forma. Algebricamente, né? X sobre Y. Simbolizando que eu estou dividindo 2 números quaisquer. O sucessor de um número. Aí você tem que lembrar o conceito de sucessor, de antecessor. Então, por exemplo, se eu tenho um número, vamos dizer que seja o número 2. Um número inteiro 2. Né? Qual é o próximo número inteiro na reta numérica? É o 3.
Então, o sucessor de 2 é o 3. E qual é o número anterior a ele? É o 1. Então, o 1 é o antecessor. Então, se eu quero o sucessor de um número, seria este número mais 1, que seria o número da frente, né? Então, eu colocaria x mais 1. Esses são exemplos, né, de expressões algébricas. Então, vamos passar para o próximo assunto, que ainda dentro das sentenças matemáticas, a gente tem a equação. Embora ela use letra também, ela tem uma pequena diferença. Toda sentença matemática expressa por uma igualdade, na qual haja um ou mais símbolos que representam números desconhecidos dessa sentença, é denominada equação. Cada símbolo que representa um número desconhecido chama-se incógnita. Então vou dar um exemplo aqui. Talvez na linguagem natural, né, não tenha ficado claro. Vou dar um exemplo aqui. Aqui eu tenho o exemplo de uma equação. Vejam bem que ela também possui números, letras, né, e símbolos. Mas só tem uma coisinha aqui que ela difere da expressão algébrica. É o sinal de igualdade. Então, toda sentença matemática expressa por um sinal de igualdade. Esse sinal de igualdade é que diferencia a equação da expressão algébrica. A expressão algébrica seria, por exemplo, só o x mais 3 ou qualquer outro. Mas quando nós temos um sinal de igualdade, aí já começa a ser uma equação. E cada símbolo que representa um número desconhecido, no caso aí o x, né, que aqui a gente tem um só, mas poderia haver mais, é a nossa incógnita. Então, dentro de uma equação, a intenção da equação é a gente descobrir, né, a gente calcular qual o número que, somado a 3, seria o 9. A nossa incógnita, na equação, quando a gente resolve uma equação, a intenção é descobrir o valor dessa incógnita. Que número somado a 3 daria 9. Então, quando a gente acha esse resultado, né, a solução dessa equação, ela chama-se raiz. Então, vamos dizer que x mais 3 igual a 9. Que número somado a 3 daria 9? Seria o 6, né? Então, a gente, em alguns casos, algumas equações, a gente pode calcular até mentalmente. Ou seja, x mais 3 igual a 9. O valor de x só pode ser 6. Então, 6 mais 3 igual a 9. Então, o que seria a raiz dessa equação? É o 6. Seria o número 6. E quando a gente calcula essa equação, né, resolver uma equação é determinar o conjunto verdade. Isto é, determinar o valor da incógnita que torna a sentença verdadeira, que foi o que eu fiz ali. Eu tornei aquela sentença verdadeira. Porque, vejam bem, como eu estou com o sinal de igualdade aqui, essa sentença tem que ser verdadeira. O 6 mais 3, tudo que eu tenho do lado esquerdo aqui tem que ser igual ao do lado direito. Então, 6 mais 3 igual a 9. Certo? Então, o 6 aqui é a nossa raiz, como a gente já viu, e o conjunto verdade, que vai ser simbolizado dessa forma, vai ser assim, ó, o conjunto verdade seria o 6. Por que chama conjunto verdade? Porque na equação de primeiro grau, que é esse caso aqui, a gente só tem uma solução, né? Então seria o único número possível nessa equação seria o 6. Então
Então vai um número só, mas em outros casos pode haver mais de um número. Então o conjunto verdade, né, esse conjunto verdade, o conjunto solução, ele pode ter mais de um número, mas nesse caso a equação de primeiro grau vai ter sempre uma raiz só, certo? Ela vai ter uma raiz só. E esse, nesse caso aqui foi o 6. Outra observação, o sinal de igualdade de uma equação, ele separa o primeiro membro do segundo. Então, eu tenho aqui o sinal de igualdade, o primeiro membro é o da esquerda e o segundo membro da direita. E geralmente a incógnita fica no primeiro membro. E se ela não estiver no primeiro membro, a gente procura trazê-la para o primeiro membro, para ficar uma ordem, a ordem certa dessa equação. A gente vai ver quando a gente estiver resolvendo algumas equações, alguns exemplos na resolução, que a gente sempre procura deixar num formato. A equação ela tem um formato que a gente vai ver daqui a pouco. Então vamos ver aqui, ó. Até agora a gente viu as expressões numéricas, que foi a primeira que eu mostrei lá quando a gente falou de sentença, expressões numéricas que elas tinham só números, as expressões algébricas que a gente começou a misturar números e letras, e as equações que tinha a letra na forma de incógnita, mas porém com sinal de igualdade, né? Então eu vou colocar algumas sentenças matemáticas aqui e a gente vai tentar identificar se elas são expressões numéricas, expressões algébricas ou equações, só para exemplificar, entendeu? Então vamos lá no primeiro, 2x mais 6. Ela não é uma expressão numérica porque ela já tem uma letra lá, né? Ela tem uma letra, porém ela não tem o sinal de igualdade, né? Não dá para eu descobrir o valor, né? Porque na equação eu tenho que descobrir, né? Eu tenho que calcular o valor daquela incógnita ali, né? Do x. Na equação eu tenho que calcular o valor de x. Mas como eu não tenho aqui um, um sinal de igual, né? Uma igualdade, não tem como eu calcular. Então isso aí é simplesmente uma expressão algébrica, certo? Já no segundo exemplo, ó, 3x mais 6 igual a 21. Neste caso, eu consigo, né? Nós temos aqui uma incógnita, que está no primeiro membro, eu tenho o sinal de igualdade, então aqui eu posso calcular o valor de x, e o x ali está como uma incógnita. Então isso aí é uma equação. No próximo exemplo, 3 mais 8 menos 5. Vejam bem, eu não tenho uso de letras, eu não tenho sinal de igualdade, certo? Mesmo que eu tivesse aqui um sinal de igualdade, mas sem o uso de letras, a gente seria uma expressão numérica. Então, isso aqui é uma expressão numérica simples. 3 mais 8 menos 5. O próximo exemplo, um determinado número dividido por 2 mais 2. A gente viu isso aqui no exemplo lá de expressões algébricas, né? Um determinado número dividido por 2 mais 2, mas não tem como eu calcular o valor desse x. Não tem como eu calcular o valor desse x porque ele não está igualado a nada, né? Então, isso aqui é simplesmente uma expressão algébrica. No próximo exemplo, x mais 8 igual a 20. Temos aqui uma letra e temos o sinal de igualdade. Então, já vimos que quando nós temos uma incógnita e um sinal de igualdade, isso quer dizer que eu tenho aqui que eu tenho como calcular o valor daquele x ali.
Então, isso aqui trata-se de uma equação, ok? Na próxima expressão, 4 dividido por 2, mais 2, menos 12. Essa é uma expressão, é uma sentença matemática também, porém é uma expressão numérica, simplesmente, né? Porque nós não temos letras, nós não temos o sinal de igualdade. Então aqui é simplesmente uma expressão numérica. 4 dividido por 2, mais 2, menos 12. Uma expressão numérica simples. Próximo exemplo, S menos 3T mais 6. Como eu falei, ó, aqui nós temos duas letras, certo? Nós temos o S e temos o T. Coloquei essas letras diferentes aqui para vocês verem que também não é só o uso de X, Y, a gente pode usar também qualquer outra letra. Como eu falei lá no começo, na física geralmente é usado o S para espaço, o T para tempo. Então cada matéria, né, tem sua especialidade, sua peculiaridade, né, suas diferenças. Então cada um usa a letra que lhe convier, né? Então S menos 3T mais 6. Aqui nós temos o uso de letras, que caracteriza uma expressão algébrica, né? E nós não temos o sinal de igualdade, aqui a gente não pode determinar se essa sentença é uma sentença verdadeira ou falsa com o sinal da igualdade, né? Então, isso aqui é simplesmente uma expressão algébrica. E o último exemplo, 5x mais 8 é igual a 20 menos 3x. Esse exemplo eu coloquei aqui para vocês verem que nós estamos usando letras, né, que são, no caso aqui, são incógnitas, porque a gente tem o sinal de igualdade e temos letra nos dois membros aqui da equação, né? Isso aqui é uma equação, porém, olha o formato dela. Ela não está naquele formato ali que a gente vê, como eu falei, que as incógnitas estão todas no primeiro membro. Então a gente vai ter que deixar, né? Na hora de calcular, a gente vai ter que transformar isso para o formato de uma equação, para a gente poder calcular. Que isso vai ser no próximo assunto, que a gente vai começar a calcular algumas equações, ok? Então, isso aqui, eu já falei, então, né? É uma equação. Isso aí foram só exemplos para vocês identificarem a diferença entre expressão numérica, expressão algébrica e equação. Ok? Vamos ao próximo assunto agora. Nesse próximo assunto, a gente vai começar a ver na parte de equações o princípio da igualdade ou da equivalência, ou seja, a gente vai começar a ver como a gente faz para resolver, né, para solucionar uma equação. Então, simbolicamente, a gente vai analisar aqui uma equação como se fosse uma balança, certo? Então, para quem não conhece, aqui é uma balança. A gente está simbolizando uma balança, né? E a balança, ela possui dois pratos, né? Ela tem pratos, um prato do lado esquerdo, um prato do lado direito, e ela está apoiada somente aqui no centro. O que, se os pratos forem do mesmo peso, né? Se os pratos estiverem no mesmo peso, eles estão em equilíbrio, né? Ou seja, é como se fosse uma gangorra. Quando acho que a maioria já foi num parque de diversão, tem a gangorra. Se você sentar de um lado sozinho, o lado da gangorra fica lá embaixo. Se tiver uma criança, um amiguinho seu sentado na outra ponta, se vocês tiverem o mesmo peso, a gangorra vai ficar parada. Então, para esse sistema ficar em equilíbrio, os dois lados têm que estar iguais, né? Com o mesmo peso. Então, por exemplo, simbolizando aí
os pesos, né? Por exemplo, eu coloquei aí 4 cubinhos de cada lado, aí 4 quadradinhos de cada lado. O sistema continua em equilíbrio. Ou seja, esse princípio da igualdade e da equivalência, vocês vão ver ao longo dessa explicação que nada mais é do que tudo que você fizer de um lado dessa balança, né, num prato dessa balança, você tem que fazer do outro. Assim, falando em termos de equação, a gente viu lá que do lado esquerdo é um membro, né? O primeiro membro, do lado esquerdo, ele tem que ser igual ao segundo membro. Por isso eu estou falando que aqui nesta balança a gente está simbolizando uma equação. Com esse sinal de igualdade aqui, eu quero dizer para vocês que o sistema está em equilíbrio. Então, nesse caso aqui, nós temos 4 quadradinhos de cada lado. O que aconteceria se eu arrancasse um quadradinho desse? Vou arrancar esse do lado direito ali. Pum. A balança cairia. Ela penderia para um lado, porque aí esse lado, o lado esquerdo, né, o membro da esquerda, ficaria mais pesado. Então eu teria que recolocar, para manter esse equilíbrio, eu teria que recolocar esse quadradinho do lado direito aqui que eu arranquei para manter novamente colocar o sistema em equilíbrio. E essa acontece com a equação. Quando eu for solucionar uma equação, tudo que eu fizer do lado esquerdo, eu tenho que fazer do lado direito. Tudo, ao longo da explicação, vocês vê, tudo que envolva os dois lados, né? Então eu posso trabalhar, rearranjar um lado, um membro só, sem mexer no outro, mas desde que eu não altere valores aqui. Eu vou explicar melhor para vocês. Nesse exemplo, aqui nós temos um sistema em equilíbrio, né? Que vamos dizer é uma equação que ela está em equilíbrio. Eu tenho um cubinho ali que eu dei o nome de x, com mais uma bolinha 1, e do lado no segundo membro, né, que seria o segundo prato, mas o segundo membro da equação, eu tenho 5 bolinhas. E eu estou dizendo, com esse símbolo, né, de igualdade, eu estou afirmando que os dois lados são iguais. Então, como é que eu faço? Que é a intenção da equação, né, é descobrir o valor de x, né, o valor da incógnita. Então, aqui simbolicamente, a minha incógnita é esse quadrado, esse x aqui que está simbolizando esse quadrado. Como é que eu faria para calcular o valor desse x? Bom, eu tenho o x mais uma bolinha. Em linguagem matemática, isso aqui seria x mais 1 igual a 5. Certo? Então, como que eu faria para calcular simbolicamente ali o valor daquele x? Bastaria eu eliminar essa bolinha que está no primeiro membro, né? Porém, se eu eliminar ela, eu tenho que eliminar uma também do outro lado, né? Eliminar ou tirar desse prato, para que o sistema continue ou permaneça em equilíbrio. Então vamos tirar uma bolinha de cada lado aí. Viram? Tirei a bolinha de cada lado, uma bolinha de cada lado. Então, o que me restou aí? Me restou que o x é igual a 4 bolinhas. Esse quadradinho com x aí é igual a 4 bolinhas. Essa seria a resposta simbólica, né? Que o que restou ali nos dois pratos? O x, e do outro lado da equação, do outro lado da balança, 4 bolinhas. Então, x igual a 4. Matematicamente, eu poderia escrever x é igual a 4. Mas agora, vamos a um novo exemplo que a gente vai calcular, por exemplo, matematicamente. Nós vamos calcular a equação simbolicamente e matematicamente. Vamos lá. Eu tenho aqui, ó,
novamente um sistema em equilíbrio, eu tenho um quadrado grande que está aqui dizendo que ele é igual a x quilogramas. Então, quer dizer que a unidade de medida desse quadrado aqui, desse x, vai ser em quilogramas. E ele está me dizendo que cada quadradinho desse pesa 1 quilo. Certo? Então eu tenho um quadrado grande, que eu não sei o peso, mais 3 quadradinhos no primeiro membro, no primeiro prato, e ele vai ser igual a 8 quadradinhos que estão no segundo membro aqui da equação, certo? Matematicamente, eu poderia escrever x mais 3 é igual a 8. E como eu faria para, assim como eu fiz no exemplo anterior, como eu faria para solucionar essa equação simbolicamente ali? Bom, se eu tenho um quadrado e mais 3 quadradinhos desse lado esquerdo, e lá eu tenho 8 quadradinhos do lado direito, no segundo membro, eu posso eliminar 3 quadradinhos que estão do lado esquerdo e 3 quadradinhos que estão do lado direito. Tá? E eu eliminando, vai me sobrar o meu x, que eu quero saber o valor, e 5 quadradinhos aqui, ó, que estão na parte de baixo. Se eu tirar esses 3 do lado esquerdo e 3 do lado direito. Aqui, na parte da equação, como eu faria? Seria da mesma forma. Tudo, vamos analisar aqui, ó. Tudo que eu fizer do lado esquerdo, eu tenho que fazer do lado direito. Então, o que eu quero quando eu estou querendo solucionar uma equação? Eu quero saber o valor de x. Só que o x aqui nessa equação ele está acompanhado do 3. Eu quero tirar esse 3 daqui. Eu quero tirar esse 3 daqui. Eu quero mandar, na verdade, esse 3 para o lado de lá. Mas a forma correta de fazer é eu subtraindo o 3 desse lado, porém aí eu tenho que subtrair da mesma forma do outro lado, que esse é o princípio da equivalência, da igualdade. Então, vejam o que eu fiz aí. Eu subtraí o 3 do lado direito para eliminar ele aqui, porém, ao mesmo tempo eu subtraí o 3 do lado direito lá, né, no segundo membro, que foi o que eu fiz lá na balança. Eu subtraí 3 unidades de cada lado. E como que vai ficar isso aí, então? O 3, um 3 vai eliminar o outro, né? Mais 3 com menos 3 vai dar 0, né? Vai anular. Vai me sobrar somente o x de um lado e aqui 8 menos 3 vai ser 5. Certo? 8 menos 3, 5. Que é o que ficaria aqui quando eu aqui na balança, quando eu retirasse os 3 de cada lado. Ó, ficaria somente o cubo maior com 5 igual a 5 quadradinhos. Então, x igual a 5 é a raiz da minha equação. O que isso quer dizer, essa raiz? Quer dizer que se eu substituir esse 5 que eu encontrei aqui no lugar desse x, vai tornar a minha equação verdadeira, essa sentença matemática aí verdadeira. Então, ficaria 5 mais 3 igual a 8. Isso é uma sentença verdadeira. Então, o conjunto solução, então, né, o conjunto solução para essa equação é o número 5. Então, a solução, ou a raiz dessa minha equação, é o 5. Ok? Vamos a mais um exemplo aqui. Agora, esse exemplo é para vocês verem que eu posso usar, aqui eu vou usar a linguagem a simbologia da multiplicação, né? O princípio multiplicativo. Então, vamos lá. O sistema está em equilíbrio e eu tenho
dois quadradinhos com o nome de x, então seria 2x, certo? E do outro lado eu tenho 16 quadradinhos menores. Matematicamente eu poderia escrever 2x é igual a 16, ou seja, 2 vezes o x é igual a 16. Como eles estão em duplicidade aqui, como é que eu posso fazer para calcular o valor, que sempre, né, a intenção da equação é eu calcular o valor do x. Então, como é que eu posso fazer simbolicamente aqui para calcular o valor de apenas um desses x? Eu tenho 2x aqui e tenho 16 quadradinhos lá. Eu poderia dividir ao meio dos dois lados, né? Ou seja, retirar um quadradinho desse lado, né, que seria metade, e retirar metade do outro lado também. Vou simbolizar aqui que eu dividi ao meio os dois lados. Então, a gente pode observar que cada quadradinho ficou igual a metade do outro lá. Por exemplo, um quadrado maior ficou igual a 8 quadrados menores. E o outro, mesma coisa. Eu simplesmente dividi por 2 dos dois lados. É o que eu vou fazer aqui na minha equação, aqui embaixo. 2x igual a 16, o 2 está multiplicando o x, eu vou dividir por 2 desse lado aqui, do lado do primeiro membro, eu vou dividir por 2, porém, eu tenho que dividir do outro lado também, para o sistema continuar em equilíbrio. Então, foi o que eu fiz aqui, ó. 2x dividido por 2 é igual a 16 dividido por 2. Como os dois números aqui, quando eu multiplico por um número em cima e divido pelo mesmo número, os dois se anulam. Então vai sobrar somente o x. E do outro lado, aqui do lado no segundo membro, 16 dividido por 2 é 8. Então, x é igual a 8, que é o resultado é a raiz da minha equação. Novamente, se eu pegar esse x, esse 8, né? Se eu pegar esse 8 e substituir ali no valor do x, ficará 2 vezes 8 igual a 16, sentença verdadeira, certo? Sentença verdadeira. Então, o conjunto de solução para essa equação é o 8, certo? E simbolicamente ficaria lá em cima, depois de equilibrado o sistema, eu tiraria metade de cada lado e ficaria x igual a 8 quadradinhos, ok? Então aqui temos uma observação aqui a fazer. Toda equação que pode ser reduzida à forma ax mais b igual a zero, em que x representa a incógnita e a e b são números racionais, com a diferente de zero, é denominada equação de primeiro grau na incógnita x. Os números a e b são denominados coeficientes da equação. Então, na simbologia, pessoal, a gente tem isso aqui, ó. Eu tenho, vamos ler lá de novo, toda equação que pode ser reduzida à forma ax mais b igual a zero, então é esse formato aqui. Esse formato aqui, pessoal, esse formato é o formato de uma equação do primeiro grau. Ela sempre vai se apresentar dessa forma. Ela vai ter a incógnita, certo? O x representa a incógnita e o a e b são denominados coeficientes. Então, outra coisa que a gente precisa ver aqui é que toda equação, lá no enunciado, toda equação que pode ser reduzida à forma ax mais b igual a zero é uma equação de primeiro grau. Então,
a gente vai ver no próximo exemplo que às vezes ela não se apresenta nesse formato, né? Ax mais b igual a zero. A gente é que tem que transformar ela nesse formato, a gente tem que colocar ela nesse formato para começar os cálculos. E por que, não sei se alguns de vocês podem estar se perguntando por que chama equação do primeiro grau? Porque se eu tenho uma incógnita de primeiro grau, por exemplo, no caso ali a minha incógnita, ela teria o grau 1 ali, né? Seria x elevado a 1, mas a gente não coloca, né? Que é a mesma coisa colocar ou não. Então é equação do primeiro grau. Quando a gente tiver alguma incógnita com o grau 2, aí vai ser equação do segundo grau. Se for grau 3, vai ser equação do terceiro grau e assim por diante. Ok? Bom, vou dar um pequeno exemplo aqui como é que a equação de primeiro grau se apresentaria com os números, né? Porque eu estou mostrando esses coeficientes, mas esses coeficientes que eu estou simbolizando com letras ali, eles são números na equação, né? Então ficaria dessa forma: 2x mais 1 igual a zero. Eu tenho a incógnita e tenho os dois coeficientes. Mais para frente, nós vamos estudar o que significa esses coeficientes. Por enquanto, basta vocês saberem identificar os coeficientes. Mais para frente, eles têm uma função nessa equação. Então, mas a gente vai estudar mais para frente. Agora nós vamos ver um problema contextualizado que vai apresentar uma equação que a gente vai ter que colocar nesse formato aqui. Formato de ax mais b igual a zero. Ok? Então vamos a esse probleminha aí. A princesa Isabel, filha do imperador Dom Pedro II, oficializou a abolição da escravatura no Brasil em 1888. Ela nasceu em 1846 e viveu X anos. Ó, duas informações aqui. Ela nasceu em 1846 e viveu X anos. Sabendo-se que essa idade é a raiz da equação 112 mais 7x menos 262 igual a 5x. Em que ano a princesa faleceu? Então vejam bem, ele está falando que a idade da princesa é a raiz da equação. A raiz da equação, a gente já viu ali atrás, que é o valor da incógnita, certo? E ela está dizendo que ela viveu X anos. Então nós vamos ter que resolver essa equação. Nós vamos ter que resolver essa equação, descobrir quantos anos ela viveu, que era a idade, e a pergunta é em que ano ela faleceu. Então a gente, sabendo a idade dela, a gente soma ao ano que ela nasceu aqui e a gente descobre em que ano ela faleceu. Isso aqui que eu estou fazendo, pessoal, é a interpretação do problema, que é muito importante. Aqui ele já está me dando uma equação. Porém, se não tivesse dando, eu teria que colocar tudo isso que está falando em forma de equação. Mas ele já está me dando a equação. Então, ele está me dando a equação aqui, ó. 112 mais 7x menos 262 igual a 5x. Primeiramente, eu vou ter que colocar no formato de uma equação do primeiro grau. Eu tenho que transformar essa equação aqui do lado esquerdo, vou ter que colocá-la nesse formato aqui, para eu calcular. Então, qual a primeira coisa que eu posso fazer aqui para começar a rearranjar essa equação? Primeira coisa, eu vou juntar esses dois números aqui, ó, o 112 e o 262, que eles não têm nenhuma letra acompanhando, certo? Eles são um dos meus coeficientes, mas eles estão separados. Eu vou juntá-los aqui. Ó, aí eu fiquei aqui 7x mais 112 menos 262 igual a 5x. Vejam bem, eu ainda estou rearranjando, eu ainda não estou calculando a equação. Então eu posso fazer esta subtração aqui.
que não vai afetar em nada a minha equação. Então, 112 menos 262, eu vou ficar com menos 150. Ok. Agora eu começo, vou fazer um rearranjo também, só que agora eu vou mexer nos membros. Aí entra aquele princípio da equivalência, da igualdade. Eu tenho tudo que eu fizer do lado esquerdo, que é no primeiro membro, eu tenho que fazer no lado direito. No caso aqui, eu quero mandar esse 5x para o outro lado. Então, como a gente fez lá na balança, eu quero tirar ele daqui, eu vou subtrair aqui, né? Eu vou subtrair aqui e subtrair aqui também. Subtrair dos dois lados ao mesmo tempo, porque aí o sistema vai continuar em equilíbrio. Porque se eu tenho o sinal de igual aqui, mesmo que fique o zero do outro lado, isso quer dizer que está em equilíbrio. Mesmo você fala assim, mas como pode ser o zero de um lado está em equilíbrio? Aqui o zero não vale nada. Ok, mas depois que a gente calcular essa equação, esse lado esquerdo, o primeiro membro, também vai ter que valer zero. Por isso eu digo que ele está em equilíbrio. Bom, então ficou 7x menos 5x menos 150 é igual a 5x menos 5x. Bom, esses dois lados aqui, 5x positivo com 5x negativo, eles se anulam, vai virar zero aqui. E aqui, eu fazendo essa subtração aqui, 7x menos 5x, vai me sobrar 2x, certo? Vamos ver como ficou aqui. Então ficou 2x menos 150 igual a zero. Então agora eu consegui colocar no formato de uma equação do primeiro grau. Então vamos começar a calcular. Para começar a calcular, a minha intenção é isolar o x, que eu quero descobrir o valor de x. Então, eu vou ter que mandar esse 150 para o lado de lá. E como eu faço isso pelo princípio lá da equivalência, como a gente aprendeu lá na balança, eu vou ter aqui, esse meu 150 aqui está com sinal negativo. Então, eu vou somar 150 desse lado e vou somar 150 do outro lado. Tudo que eu fizer do lado esquerdo, eu faço do lado direito. Então, vai ficar assim, 2x menos 150 mais 150 é igual a 0 mais 150. Bom, aqui os dois vão se anular, né? Os dois 150 se anulam, porque mais 150 com menos 150. E aqui o 0 mais 150 é o próprio 150, porque o 0 é nulo, certo? Então eu vou ficar com 2x é igual a 150. Agora a minha intenção ainda é isolar o x. O 2, ele está multiplicando esse x. E eu quero eliminar esse 2 aqui. Eu quero mandar esse 2, eu quero mandar esse 2 lá para o lado de lá. Ele tem que ir para lá dividindo aquele 150. Mas como é que eu faço isso? Pelo princípio da equivalência. Eu vou, então, dividir aqui o 2, porque eu dividindo aqui por 2, eu cancelo aqui, né? E fica só o x. Porém, eu tenho que dividir por 2 do lado de lá também. É assim que a gente vai fazer. Então, ficou assim. 2x dividido por 2 é igual a 150 dividido por 2. Bom, os dois multiplicando em cima e dividindo embaixo, eles se anulam, fica só o x, e o 150 dividido por 2 é 75. Então, eu tenho aqui que o 75 é a raiz da minha equação.
Aí eu volto lá para o enunciado do problema. Eu preciso descobrir em que ano a princesa faleceu. Eu descobri a raiz da equação, que é a idade dela. Então ela faleceu com 75 anos, certo? Que foi o que a gente calculou aqui. E ela nasceu em 1846. Então eu vou somar 75 ao ano que ela nasceu lá, 1846. Então ficou 1846 mais 75 é igual a 1921. E essa é a resposta do nosso problema. Ela faleceu em 1921. Esse foi um pequeno exemplo, né, de um problema contextualizado aí usando a equação do primeiro grau. Espero que vocês tenham aproveitado. Como eu falei lá no começo, esse material é de recuperação e aprofundamento. Com esse material que eu postei aqui para vocês nesse vídeo, dá para vocês completarem a aula 1 e 2 do caderno Aprender Sempre. Tudo que tem no caderno 1 e 2 dá para vocês resolverem, né? Aula 1 e 2, todos os exercícios com essa explicação que eu dei aqui. E na próxima semana eu vou postar mais alguma coisa, já pensando na aula 3, 4, 5, que vão ser várias aulas de recuperação e aprofundamento, ok? Então, bons estudos e até a próxima. E sempre lembrando, né? Quando vocês tiverem alguma dúvida, é só entrar em contato com qualquer um dos professores aí do primeiro ano do ensino médio, que a gente está disposto a tirar qualquer dúvida, ok? Entrem em contato. Se vocês gostarem aí do vídeo, dá um joinha aí. Inscrevam-se no canal, porque aí vocês também podem verificar todo o conteúdo que eu posto aí para vocês e não esperar a escola postar. Vocês podem consultar a hora que vocês quiserem, ok? Então, bons estudos, até a próxima.